Beleza, galera? Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso aqui do CESP. Vamos lá? Vamos para a tela, então, para ver onde a gente parou. E a gente vai continuar fazendo algumas questões aí cobradas pelo CESP, questões interessantes sobre essa parte de compra, venda de mercadoria, beleza? Então, a questão 8, ela fala o seguinte: uma mercadoria cujo custo de aquisição não possa mais ser recuperável deve ser mensurada a valor justo até a sua venda definitiva. O que eu disse para vocês aqui ao longo dos nossos estudos é que os estoques, eles são avaliados pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o quê? O menor. Portanto, quando você não vai conseguir recuperar mais o valor da sua mercadoria, isso significa que você não vai conseguir vender por aquele valor. Então, o seu valor realizável líquido ele não vai ser recuperável, o seu valor de venda não vai ser recuperável. Então, não fica mensurada pelo valor justo, mas sim pelo valor realizável líquido. Portanto, item errado, beleza? Questão 9. Questão 9 nos diz o seguinte: o fato de um item do estoque estar avaliado pelo valor realizável líquido no balanço patrimonial é um indicativo de que o valor do investimento feito no referido item é plenamente recuperável por meio de sua venda ou de seu uso. Pessoal, aqui é o seguinte, olha só. Primeiro, você tem lá o valor de custo. Vamos supor que o seu custo é 100. E o seu valor realizável líquido, que é o valor de venda específico da entidade subtraído das despesas de venda, ele é 80. Ora, o que isso significa dizer? Significa que você não vai conseguir recuperar o valor de custo daquela mercadoria. Então esse valor, o valor desse item, o valor do investimento, não é plenamente recuperável. Porque, olha a questão fala que o valor do investimento feito é plenamente recuperável, mas não é, porque o seu investimento feito aqui foi de 100. Só que você só vai conseguir vender esse item pelo valor de 80. Isso significa que você não vai conseguir recuperar o seu investimento, logo esse item ele está errado, tá? Esse item ele está, portanto, errado. Próxima questão, questão 10, questão que nos diz o seguinte: a conta perdas estimada por redução ao valor realizável líquido, componente do subgrupo estoques, tem natureza credora, apesar de figurar no ativo. Então vamos supor aqui novamente aquele exemplo em que você tem aqui um estoque registrado pelo valor de 100, só que o seu valor realizável líquido ele é de 80. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que você não vai conseguir recuperar o valor que você pagou no seu estoque, correto? Então, se você não vai conseguir recuperar o valor que você pagou no seu estoque, você vai reconhecer uma perda. E essa perda aqui, nesse caso, vai ser no valor de 100 menos 80, que é igual a 20, beleza? E o que você vai fazer aqui? Vejam só, como é que você lança essa perda? Essa perda ela é lançada da seguinte forma. Você vai abrir aqui uma conta despesa com perda nos estoques e aqui você vai abrir uma conta ajuste para perda nos estoques. A sua perda, portanto, é de 20. Você vai lançar aqui 20 e aqui você vai lançar 20. Essa conta aqui, ajuste, ela é uma conta retificadora do ativo. Isso é, ela diminui o valor do seu ativo. Lá no balanço patrimonial, vai ficar assim: estoque 100 menos ajuste para perda no estoque de 20. E aí vai dar um valor contábil aqui, líquido, de 80. Então, a conta perda estimada por redução ao valor realizável líquido,
componente do subgrupo estoques tem natureza credora? Tem. Por quê? Porque ela é uma conta retificadora do ativo, item, portanto, correto, tá? Isso aqui no edital tá lá com o nome de compra-venda, tem um assunto que chama provisões, tem uma parte. Então, provisões, o que o CESP quer dizer aqui, é nesse sentido de perdas também para redução ao valor recuperável, perda de estoques, essas coisas, beleza? Questão 11. Questão 11 nos diz o seguinte: para fins de aplicação do pronunciamento, CPC 16, valor realizável líquido é o mesmo que valor justo. Isso está certo ou está errado? Ora, eu acabei de dizer a vocês que isso está errado. Por quê? Porque valor realizável líquido é o valor de venda específico da entidade subtraído às despesas de venda, enquanto que valor justo é um valor de mercado, é um valor mais genérico, um valor mais amplo, beleza? Questão 12. Se o valor histórico da conta estoques de uma entidade for superior ao valor realizável, então a diferença entre eles deverá ser reconhecida no balanço patrimonial mediante débito em estoques. Vamos dar uma olhada. Então, o que está acontecendo aqui? É o mesmo exemplo que a gente está dando lá em cima. O valor histórico da conta estoques, 100, for superior ao valor realizável. Vamos supor que o valor realizável é de 80. Então, nesse caso, é superior. Vejam que a diferença entre eles é o quê? É justamente a perda que a gente está tendo. Então, essa perda vai ser reconhecida no balanço mediante débito em estoques? Não, está errado. Por que está errado? Eu mostrei a vocês que essa perda ela é reconhecida como? Você vai fazer um lançamento aqui, despesa para perda em estoques, e a contrapartida é uma conta credora, né, chamada de ajuste para perda em estoques ou perda estimada para redução ao valor recuperável, assim por diante. Não é mediante débito em estoques. A diferença é reconhecida mediante a perda estimada para redução ao valor realizável líquido ou alguma coisa com esse nome, beleza? Questão 13 nos diz o seguinte: uma mercadoria foi adquirida pelo valor contábil líquido de 100 e necessitará de custos adicionais de 5 para poder ser colocada no mercado. O preço de venda dessa mercadoria é 115. Estima-se que haverá custos de venda de R$ 4,00. Nessa situação, o valor realizável líquido dessa mercadoria é inferior a 100. Pessoal, o que é o valor realizável líquido que eu já disse a vocês? Valor realizável líquido, vamos lá. O valor realizável líquido é o quê? É o preço de venda menos as despesas de venda. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor realizável líquido, ele vai ser o quê? 115 menos as despesas de venda, que aqui vão ser de 4. Logo, o valor realizável líquido nessa hipótese vai ser de 111, tá bom? Isso é inferior a R$100? Não, errado. É superior a R$100, tá? Questão 14. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos recuperáveis, bem como o custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados. Esse aqui a gente não vai responder agora não, tá? Essa 14 a gente vai pular e depois a gente volta nela. Não era para estar aqui. Questão 15, vamos lá. Considere que um item de estoque destinado à venda esteja contabilmente registrado por 100, possua custos estimados de negociação de 8 e seja normalmente negociado
pelos participantes de mercado por 90. Nesse caso, o valor realizável líquido do item deverá ser ajustado, o que produzirá impacto negativo na ADRE. O que nós temos, portanto? A gente sabe que os estoques eles são avaliados como? Os estoques eles são avaliados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor, correto? Vamos ver, portanto, qual é o valor de custo. O valor de custo, considere que um estoque destinado à venda esteja contabilmente registrado por 100. Então, esse é o custo. Possua custos estimados de negociação de 8 e seja normalmente negociado pelos participantes de mercado por 90. Então, como ele é negociado pelos participantes do mercado por 90, esse é o valor de venda. É a única informação que a gente teve aí relativa à venda, né? A gente sabe que valor justo e valor realizável são distintos, mas a questão aqui nos deu esse valor, então a gente vai utilizar isso aqui mesmo. E tem custo de negociação de 8. Então, o valor realizável líquido é o valor de venda menos os custos de negociação. Aqui, nesse caso, vai dar 82, tá bom? Vejam o que acontece aqui nessa situação. Como o valor de venda, né, ele é menor do que o valor contábil. O seu valor realizável líquido é menor do que o seu valor contábil. Por quê? O seu custo é de 100 e o seu valor realizável líquido é 82. Isso significa que você não vai conseguir recuperar o valor do seu estoque. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um ajuste ao valor realizável líquido. E como que esse ajuste ele é feito? Você vai fazer uma conta de despesa uma conta de despesa. Aqui, nesse caso, vai ser 18. E aqui você vai abrir uma conta de ajuste lá no balanço, que é uma conta retificadora do ativo de 18. Isso vai produzir um impacto negativo na DRE? Vai, correto. Por que isso vai produzir um impacto negativo na DRE? Isso produz um impacto negativo na DRE porque você está lançando aqui uma conta de despesa. E ao lançar a conta de despesa, isso diminui o valor ali do seu resultado, isso diminui, né, o valor do seu lucro, tá bom? Gabarito, portanto, correto. Questão 16. As variações nos estoques avaliados com base no valor realizável líquido devem ser reconhecidas no resultado do período em que ocorreram. Então isso aqui está correto, beleza? Quando você tem uma redução ao valor realizável líquido, consultor da Câmara dos Deputados, né, concurso de alto padrão. Quando você tem uma redução ao valor realizável líquido, você vai reconhecer essa perda quando ela ocorre, beleza? Portanto, você tem a mercadoria e você lá no final do exercício você está avaliando o valor daquela mercadoria. Se você notou que naquele exercício o valor realizável líquido, o valor de venda é menor do que o custo, você vai reconhecer a perda. Isso no exercício que ocorre, porque na contabilidade a gente se utiliza do famigerado regime de competência, beleza? Vamos lá agora, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre o custo do estoque. Esse item aqui, esse assunto, ele é bastante importante, tá? O que o item 10 do CPC 16, ele nos diz? Ele diz o seguinte: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Isso aqui está lá no CPC 16. Portanto, o que acontece? Quando você está comprando um estoque, esse estoque ele é reconhecido pelo custo histórico.
beleza? Ele é reconhecido pelo custo histórico. São todos os gastos que você tem para comprar aquele estoque. Só que o que é incluso nesse custo histórico? O que entra nesse custo histórico? Todos os custos que você tem de aquisição e os custos que você tem de transformação. Além disso, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Como assim, Gabriel? Então, o que você precisa entender é o seguinte. Geralmente, você tem lá um estoque. Aí aqui você começou as negociações para comprar esse estoque. Beleza? Aqui você comprou. E aqui você vai ter uma série de gastos. Até que esse estoque esteja aqui nas condições pretendidas pela administração, aqui, tudo que você tem aqui, geralmente, é reconhecido como custo. Ou seja, você vai lançar no ativo, dentro do valor do estoque. Tá? É assim que funciona. É tudo assim, em regra. A gente vai ver o que entra, o que não entra no custo do estoque. Então, o custo do estoque. O estoque ele é avaliado inicialmente pelo custo histórico, que inclui todos os custos de aquisição e de transformação necessários para trazer o estoque à condição e localização atuais, beleza? E eu vou mostrar para vocês quais são todos os pontos que entram ou não nesse chamado custo histórico. Portanto, o estoque ele é mensurado, ele é reconhecido inicialmente pelo chamado custo histórico. Isso é o que a gente chama de reconhecimento inicial. É como você vai lançar o estoque pela primeira vez lá no seu balanço. Mas, Gabriel, você não falou que é custo ou valor realizável líquido dos dois menor? Inicialmente, no primeiro momento, é pelo custo histórico. Aí, posteriormente, quando você vai fazer uma avaliação, isso é o que a gente chama de mensuração subsequente. Aí sim você vai utilizar essa regra, custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor, beleza? Mas, inicialmente, a avaliação ela é feita pelo custo histórico, que inclui todos os custos de aquisição e de transformação, inclusive os custos para trazer o estoque, a condição e localização atuais, beleza? Questão 17. O valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Isso está certo ou está errado? Ora, isso aqui está correto. É o que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Questão 18. Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor apurado entre o valor realizável líquido e o valor de custo, o que inclui todos os custos incorridos para trazer os estoques à condição de venda. Então, o que eu falei para vocês? Como que você vai mensurar o estoque? Inicialmente, é pelo valor de custo. E o que é o valor de custo? O valor de custo é o custo de aquisição e de transformação e inclui todos os custos para trazer o estoque à sua condição e localização atuais, beleza? Então, essa é a mensuração inicial do estoque. Aí, depois que você mensurou, que o estoque já está lá no seu balanço, etc., ele fica avaliado pelo custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Tá? Portanto, o estoque ele fica mensurado pelo menor valor entre o valor realizável líquido e o valor de custo? Correto. E esse valor de custo ele inclui todos os custos
para trazer os estoques às condições de venda? Correto também. Beleza? Item, portanto, correto. Questão 19. Os estoques devem ser avaliados pelo seu valor de custo, o que inclui todos os custos de aquisição e de transformação, assim como outros gastos realizados para trazer o estoque à sua condição e à sua localização atuais, ou pelo seu valor realizável líquido, dos dois, o menor. É exatamente o que nós falamos aqui para vocês, tá? Então o estoque ele fica avaliado pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor, tá? Só que inicialmente ele é reconhecido pelo custo. O que esse custo inclui? Todos os custos de aquisição e de transformação e os custos necessários para trazer o estoque à condição e localização atual, tá? Agora vamos continuar aqui com o CPC 16, que ele é bastante importante. Olha só, o item 11 do CPC 16, ele nos diz o seguinte: o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. O que eu quero que você leve para a sua prova? Isso aqui é bastante importante, tá? Então eu falei para vocês que o custo de o estoque, ele é mensurado inicialmente pelo custo histórico, né, que inclui todos os custos de aquisição e de transformação necessários para trazer o estoque à condição e localização atual, beleza? Só que, Gabriel, então o que está acontecendo aqui? Você está comprando um estoque, e esse estoque ele vai entrar lá no seu ativo, correto? Você comprou, você vai pagar a prazo ou vai pagar à vista, e esse estoque ele vai entrar lá no ativo, na sua empresa. Só que o que entra no custo desse estoque? O que vai compor esse custo do estoque que está lá no ativo? Essa tabelinha aqui que você vai ter que tatuar porque ela cai muito, beleza? Cai muito. Então o custo do estoque ele vai incluir o preço de compra. Ora, se você pagou 10 mil reais no estoque, então o custo do estoque vai incluir esse preço de compra. Obviamente, impostos de importação e outros tributos. Então, esses impostos de importação e outros tributos, você também tem que somar, tá? Por quê? Exceto os tributos recuperáveis. Porque, assim, o tributo, eu já disse a vocês, que ele pode ter a seguinte característica. O tributo, ele pode ser um tributo recuperável, que é aquele tributo que você pagou na compra, só que quando você vai vender, você não tem que pagar tributo sobre tributo, então você vai destacar isso e deixar separado em uma conta ICMS a recuperar, IPI a recuperar, PIS e COFINS a recuperar, que são direitos que você tem para compensar. Então, o que vai acontecer? O custo do estoque, ele inclui o preço de compra, obviamente, que é o valor que você está pagando. Imposto de importação não é recuperável, então geralmente você vai somar. E tributos que também não sejam recuperáveis, você vai somar, tá? Além disso, os gastos com frete, o frete sobre compra, você vai somar no custo do estoque, tá? Então, frete sobre compra, você soma no custo do estoque, que está ali chamado com o nome de custo de transporte. Os gastos com seguro, você também vai somar no custo do estoque. Os gastos com manuseio daquela mercadoria, você também vai somar. Além disso, outros custos que sejam diretamente atribuíveis, você também vai somar. Às vezes você tem uma taxa, tem gastos lá no porto com o que a gente chama de desembaraço aduaneiro, que são gastos que você tem com a importação de determinada mercadoria. Então, esses custos que são diretamente atribuíveis, você também vai somar, beleza? Então, eminentemente, você vai somar o preço de compra,
os impostos de importação e tributos não recuperáveis, os gastos com frete, com seguro, com manuseio e todos os custos que sejam diretamente atribuíveis àquela compra de estoque, tá? E o que não é incluso no custo do estoque, Gabriel? O que não vai entrar no custo do estoque? Ora, os tributos que sejam recuperáveis. Geralmente ICMS é recuperar, PIS, COFINS é recuperar. Quando você está comprando mercadoria para revenda, para industrialização, geralmente, eu vou explicar isso aqui com mais detalhes, os tributos são recuperáveis. Você pode compensar posteriormente, tá? Além disso, você não inclui no custo do estoque também os descontos comerciais, ou também conhecido como descontos incondicionais, e os abatimentos. Abatimentos que eu já expliquei para vocês, que é o seguinte, você comprou uma cadeira e essa cadeira ela era uma cadeira na cor preta. Só que aí chegou lá, a cadeira veio na cor marrom, só que você queria uma cadeira na cor preta. Aí você fala, não, eu vou devolver essa cadeira. Aí o vendedor fala, não devolve não. Fica com essa cadeira aqui e em vez de te cobrar R$1.000, eu vou te cobrar 900. Então você teve um abatimento de 100 e aí você vai tirar isso do custo do estoque, beleza? Então o que não inclui? Tributos recuperáveis, descontos comerciais e abatimentos. Isso aqui é muito importante que você saiba. Vamos ver algumas questões aqui então sobre esse assunto. Olha só. Uma empresa iniciou suas atividades sem estoques e adquiriu a prazo mercadorias para revenda por 30 mil, tendo pagado adiantado R$300 de frete. Quando do pagamento das mercadorias ao fornecedor, por pagar no prazo estipulado, a empresa obteve 2% de desconto financeiro sobre o preço de aquisição. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item desconsiderando quaisquer efeitos tributários. Caso não haja venda, aquisição ou baixa de mercadorias no período, o valor registrado dos estoques, após o pagamento da fatura ao fornecedor, será de R$30.300. Tá? Então vamos ver. Ó, ela adquiriu mercadoria por 30 mil. Então 30 mil reais aqui é o preço de aquisição. Então isso aqui, obviamente, vai entrar no custo do estoque. Além disso, ela pagou 300 de frete. E eu mostrei para vocês naquela tabela que o frete ele entra no custo do estoque, tá? Nesse caso, por quê? Porque isso aqui foi pago pelo próprio comprador, beleza? Então o frete também entra no custo do estoque. Ok, além disso, né, veja que ela obteve um desconto financeiro por pagar no prazo estipulado. Desconto financeiro ou desconto condicional não afeta o custo do estoque. Como você obteve um desconto financeiro por pagar antes, isso aqui na contabilidade é lançado como uma receita financeira, tá? Então, o custo do estoque nessa situação vai ser de 30 mil, que é o valor do preço de aquisição, mais 300 do frete. O custo de aquisição, portanto, é de 30 mil e 300 gabarito correto. Beleza? Gabarito correto. Questão 21. É o mesmo enunciado e aí fala o seguinte: se em razão de negociação o desconto de 2% fosse dado no momento da aquisição de mercadorias, em vez de devido ao pagamento no prazo estipulado, mantidas as demais condições, o valor das mercadorias a ser registrado seria de R$ 29.700. Vejam que nesse caso, se o desconto de 2% não fosse pelo pagamento antecipado,
mas fosse ali no momento da negociação, esse desconto seria o que a gente chama de desconto incondicional ou desconto comercial. E aí, na tabela que nós apresentamos para vocês, nós falamos que o desconto comercial ou incondicional, ele não entra no custo do estoque. Você tem que subtrair, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Ora, nesse caso, como é que ficaria, portanto, o custo de aquisição? Você teria aqui o preço de aquisição no valor de 30 mil. E aí você teria um desconto de 2% em cima disso aqui. O que dá 600. Beleza? Só que além disso, você registraria ainda o frete de 300. Isso daria aqui um valor de estoque de 29.700. Gabarito, portanto, correto. Tá? Gabarito correto. Vamos lá, mesmo enunciado, questão 22, diz o seguinte: se em vez de ter sido adiantado, o frete fosse pago somente após 30 dias da entrega das mercadorias pelo fornecedor, mantidas as demais condições, o valor das mercadorias adquiridas a ser registrado seria de 30.300. Galera, aqui o que acontece? Eu disse a vocês que o custo de aquisição de uma mercadoria, ele inclui tanto o preço de aquisição, que aqui é 30 mil, como o frete, que nesse caso é de 300. Isso aqui vai dar 30.300. Aqui não importa como o frete foi pago ou deixou de ser pago. Por quê? Porque você vai lançar o seguinte, você pagou o frete. Eu disse que esse frete ele vai compor o custo da mercadoria. Tá? Então, esses 300 que você pagou, você vai lançar assim, ó, no estoque, no valor de 300. Isso aqui é o valor do frete. E a contrapartida, aí tanto faz. Se você pagou já, vai sair do caixa. Se você não pagou, vai ser frete a pagar, que vai ser uma conta do passivo no valor de 300. Só que não faz diferença se você pagou à vista ou vai pagar a prazo esse frete, porque de qualquer forma, a contrapartida dele é lançada aqui. Dentro do estoque, no valor de 300. Então, o valor da mercadoria seria de 30.300 da mesma forma. Portanto, esse item ele está correto, beleza? Então é isso aí, encerramos mais um bloco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.